O inverno começou oficialmente hoje e com a nova estação chega também um alerta. É preciso ficar atento aos sinais do corpo, porque o frio aumenta o risco de AVC, o acidente vascular cerebral, que é a causa mais frequente de mortes entre os adultos. E na reportagem da Elaine Cortez, você vai saber por que isso acontece e também a importância de redobrar os cuidados com a saúde. Veja. Os sinais chegaram antes, mas oficialmente o inverno só começa hoje. E o vento gelado traz um alerta: maior possibilidade de sofrer um acidente vascular cerebral. O que acontece é que no frio, pelo estresse e pela defesa do organismo para não perder calor, ele libera algumas substâncias que vão provocar uma constricção dos vasos, um estreitamento dos vasos periféricos. O processo natural que regula a temperatura do nosso corpo vira um perigo para um grupo de risco. Hipertensos, cardiopatas, obesos, diabéticos, sedentários e fumantes. E por isso, a conscientização para um controle mais rigoroso das doenças pré-existentes e o estímulo aos hábitos mais saudáveis sempre se repetem nesta época. Só que desta vez os médicos advertem com mais detalhes. O friozinho por si só já basta para que a preocupação de fazer um check-up aumente. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte e incapacidade adquirida no mundo. Estatísticas comprovam que é a causa mais frequente de óbito entre os adultos brasileiros e representa pelo menos 10% das internações hospitalares. O AVC é um comprometimento da circulação cerebral. Por algum motivo, as artérias que levam sangue para o tecido cerebral estão comprometidas. Ou pode ter uma obstrução, um entupimento desses vasos, ou elas rompem. Existem dois tipos de AVC, o hemorrágico e o isquêmico, que corresponde a 85% dos casos. O isquêmico é onde você falta sangue, você tem uma obstrução do tecido. O hemorrágico, o sangue não chega também, mas porque rompeu o tubo. Aquele sangue extravasa e esse sangue extravasado comprime o próprio vaso. Fraqueza e tontura, formigamento na face, no braço ou na perna, confusão mental, alterações na visão e na fala, dificuldade na coordenação, desequilíbrio, dor de cabeça súbita ou simplesmente uma sonolência profunda são alguns dos sintomas. Comecei a sentir muito sono, dormi. Quando acordei com sintoma do braço, o braço desfalecido. Eu não vi nada mais. Ela tentou dizer o que estava sentindo. Tentava falar, desfalecia. Várias vezes. Era um AVC aos 45 anos, sem nenhum fator de risco. Exatamente num dos dias mais frios do ano. Estava finalzinho de julho, era frio. Não foi só uma coincidência. Uma das pesquisas mais extensas sobre o tema acaba de ser divulgada num jornal internacional de biometeorologia. A publicação comprovou a relação entre a temperatura corporal e o principal fator de risco de morte na capital paulista. Mais de 55 mil declarações de óbitos de quase uma década foram analisadas. As causas das mortes foram agrupadas de acordo com as estações do ano. A maior incidência de óbitos decorrentes de AVC foi registrada no inverno, seguido da primavera, outono e verão. Quando aparece o AVC, normalmente é porque tem mais de um fator desencadeante. Nessa situação, provavelmente fulano já era diabético, já era hipertenso, não estava suficientemente controlado e o frio subiu e descompensou. A partir deste estudo, muita gente deve olhar para a previsão do tempo com mais atenção. Neste momento, a temperatura é de 19 graus. Nós estamos dentro do que os pesquisadores chamaram de faixa de conforto térmico, que vai de 17 a 24 graus, quando o risco diminui. Uma pequena variação, por exemplo, 15 graus, já seria suficiente
para aumentar significativamente o risco de um acidente vascular cerebral. Uma outra curiosidade da pesquisa é que a maior incidência ocorre às segundas-feiras. Isso quer dizer que o fator estresse pode ser muito determinante. Sábado, normalmente as pessoas descansam mais. Quando você tem um sono maior e melhor, a pressão tende a cair também. Então pode ser um efeito indireto sobre a pressão, mas o estresse, sem dúvida nenhuma, está colocado aí. O estudo indicou que de 15 graus para baixo, o risco de AVC hemorrágico mais fatal é quase 2,5 vezes maior em homens de todas as faixas etárias. Em mulheres, as chances chegam perto de 1,5 vezes. A relação homem e mulher é muito ligada a hormônios, né? E isso apareceu acima de 65 anos, quando existem as mulheres que têm uma perda de estrógeno. O estrógeno é um fator de proteção para as doenças, para as artérias, protege contra doenças vasculares. Esse grupo específico perde essa proteção, então fica mais exposto. De um modo geral, as mulheres são mais afetadas. Cerca de 2.000 mortes a mais no período foram registradas durante o estudo por todos os outros fatores de risco, além das baixas temperaturas. Outra coisa que é um hábito, mas não é raro no inverno, as pessoas se alimentarem com alimentos mais gordurosos, muitas vezes embutidos, tá? Onde tem com elevação do colesterol, algumas vezes vem o sal junto, né? São substâncias nocivas, prejudiciais à saúde. Tem que estar protegido, ambiente protegido, roupa protegida, óbvio, mas mais importante é manter os fatores de risco sob controle. Aí sim o inverno deixa de ser vilão e mantém o status da estação mais elegante e saborosa do ano.